Aqui? Não. Coloque uma jarra com água sobre a mesa para que seja fluidificada e, se for de sua preferência, copos com água para cada um dos participantes. Você pode ainda manter outra jarra com água para ser fluidificada e colocada em seu filtro para uso de toda a família. Compreenderam? A água fluidificada, ela é medicamento espiritual, não é aguinha. Não é verdade? É água fluidificada. Com todo o respeito. Não é verdade? Com o medicamento que a espiritualidade traz para nós. Medicamento espiritual é semelhante ao que nós usamos na homeopatia. Ele é dinamizado. Às vezes a nossa água fluida tem sabor. Não é verdade? Eu já vi algumas que mudam até a coloração. E lá em casa era muito comum ela mudar a densidade. Vocês lembram? A gente virava assim, ela parecia um licor congelado dentro do copo. Essa é a presença da energia espiritual no material mais fluídico que nós temos, que é a água, que equilibra o nosso corpo físico e assim nos nossos corpos sutis. Então é uma água para ser usada e respeitada. Natural, né, Lê? Natural. Água natural. Colocar a garrafinha dentro da geladeira. Não há necessidade de colocar na geladeira, ela não se perde. Não é verdade? Se uma pessoa tem uma água fluida, ele não tomou tudo, coloca numa plantinha. Por respeito à água, à fluidificação que a espiritualidade manteve, né? Vamos mais. Procure manter uma movimentação silenciosa, podendo se utilizar de música condizente com o momento e da preferência familiar. Isso. Uma música tranquila, um pouco antes do culto. Vamos harmonizando. Aqui eu tentei com o aromatizador, né? Às vezes o lar tem crianças, tem adolescentes, igual a Thaís, assim, vai fazer um barulho danado. Entenderam? Quando nós trouxemos essas instruções, nós nos utilizamos do material da doutrina espírita e adaptamos a nossa compreensão do culto como cristão. Percebe? Porque estudamos o Novo Testamento, estudamos a doutrina cristã. Então vocês vão ver que ele segue as instruções bastante semelhantes, com objetivos e adequações de acordo com a fluência de qualquer atividade espiritualizante que você queira levar para o seu lar. Se não for cristão, faça um culto no lar, tira o cristão, se não te agrada. Mas faça. Não é verdade? O que mais? O dirigente deve ser aquele que tenha sido tocado com a proposta, que tenha mais proximidade com os membros da casa e que já tenha recebido alguma instrução no Evangelho. Ele torna-se assim responsável por manter o foco da lição escolhida ou encaminhada, e é quem vai incentivar com carinho o comentário de cada um dos participantes. Então, quem dirige o culto no lar? É aquela pessoa, igual que vocês viram, é quem foi à casa espiritualista, quem buscou ajuda. Essa pessoa ficou tocada. Então ela vai aprendendo a trazer a lição que aparece no culto no lar para nós, com total integridade, tranquilo, esperando que o outro também traga a sua opinião. Nós não precisamos ser... que a pessoa concorde conosco, cada um tem a sua opinião. Mas outro dia a gente estava aqui no estudo de sábado e um rapazinho falou assim, mas eu não acredito em Deus. Eu falei, que bom que você colocou para nós que não acredita. Como é que você está falando que Deus existe? Eu falei, eu olho pela natureza das coisas. Eu não fiz isso, eu não consigo fazer isso. Eu acho que existe uma regência maior do que eu. O nome que eu dou é Deus. Se você quiser mandar ter outro nome a essa energia, dê. Aí uma
ação cósmica. Uma ação cósmica. Ah, porque outros planetas dirigem a gente. Se você entende assim, tá ótimo. E é verdade. Compreendendo que você não tem toda a sabedoria do mundo, eu não tenho. Se vocês têm, assumam a responsabilidade por isso. Mas eu não tenho. Se aquela pessoa tem uma conexão espiritualizante, usando o que ela entende que é saudável para ela, que bom para ela. Que quer dizer amém. Não é verdade? Que é uma conexão que nós fazemos com aquilo que sintonizamos. Muito bom. Isso é que quer ter um culto no lar. Um momento de espiritualização no seu lar. Não é só cumprir igual eu fazia antes. Eu ia na igreja na missa das 10 de domingo, de 10 às 9, cumprir com o meu compromisso. O resto era a minha mentalidade naquele momento. Agora eu venho aqui e aprendo que o que eu sinto aqui, devo levar para todas as atividades que eu participo. Para o meu trabalho, para a minha vida, para o meu coração, integralmente. Compreendem? Então o dirigente é aquela pessoa que se tocou. Entende um pouquinho mais. Quando eu comecei a estudar o Evangelho, todos sabem essa história. Não entendia nada com nada. Nada com nada. Viu Antônio Carlos, aquele berço esplêndido de aprendizado espiritual, né? Ficava olhando e falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Isso não vai entrar na minha cabeça. Entrou, com a repetição, com tudo, entrou. Um pouco, eu espero que entre muito mais. Cada dia que você faz uma leitura, ela se expande dentro de você. É só você deixar, né? Inicie com uma prece de leitura que pode ser espontânea ou já preparada, mas que expresse seu sentimento de fé e confiança na proteção espiritual. Isso é tão importante, gente, a expressão espontânea da sua fé, do seu desejo de espiritualizar-se. Use sim, se você não souber ainda, de expressões que você lê, de preces que você gostou, mas com todo o respeito ao que a Fabíola trouxe para nós, essa colocação muito impositiva da espiritualidade não nos favorece. Não é verdade? Nos cansa, pelo menos a mim. Não sei como é que é para vocês, mas se te agrada, faça também. É a forma que você absorve. Não é verdade? Eu tenho algum hábito de escutar algumas palestras que algumas vezes trouxe. Helena, não me dá esse CD, eu não tolero essa voz. Dá vontade de quebrar a casa inteira, não é só um CD. Suspende isso. Passa para frente. Não está na sua sintonia, na sua vibração. Não me fere de forma alguma. Quisera eu ter instrumentos para todas as pessoas, Deus tem. A espiritualidade tem o que você precisa. Procure. Se você frequenta um grupo espiritualista, uma casa espírita, um culto evangélico e não é aquilo que você está em sintonia, continue buscando, há de encontrar. Não é verdade? Para que você possa se espiritualizar do ponto que você está, com tranquilidade, com respeito ao seu coração. Espiritualização a gente não impõe. Vai se quiser, volta se quiser. Não é verdade? Tem uns que vêm, volta, a gente fica feliz, depois some. Depois volta. Depois fica, gente. Não é verdade? Cada um tem seu tempo da vida. Não é? Tem gente que não pode sair mais. Já entendeu o recado. Não é não, André? Ou vai ensinar. Isso. Isso. É uma maneira também. Sugerimos duas leituras. Para a primeira, consulte a lista que você recebeu e escolha um dos livros, de preferência os ditados por Emmanuel, que trazem comentários de pequenas citações do Evangelho. Se tiver crianças ou adolescentes, escolha livros cujas lições atendam às necessidades presentes. Faça uma leitura
e breve comentário com palavras próprias sobre o texto lido. A leitura poderá ser feita pelo dirigente ou por alguém que necessite de incentivo para participar do culto. Claro, claríssimo, né? Uma leitura do Evangelho. Eu leio Fonte Viva, eu não entendo nada, né? Não tem importância. Não tem importância. Eu já tive mais de 20 livros Fonte Viva, eu já tive. Que eu leio ele risco, leio em voz alta e tal, põe a data, terminou. São 120, né? Dura 3 meses. Aí leio outro. Eu tenho dito aqui no estudo preparatório que nós deveríamos estudar pelo menos uma lição do Evangelho todos os dias. Use livros, você está recebendo dentro dessa pasta uma lista. E eu posso dizer para vocês que tem livros, eu escrevi essa lista junto com os meninos, a maioria deles eu os mantive muito tempo junto comigo. Premissas do Reino, tá aí do Divaldo. Boa Nova, gente, é um livrinho desse tamanhozinho, maravilhoso. Até comentei, né? Lições pequenas. Eu li esse livro tem mais de 10 anos. Eu lembro direitinho da última lição, que é Maria. E Emmanuel conta outra visão das passagens evangélicas. Vá aprendendo isso devagarinho, uma lição, 2 páginas. Vá absorvendo. Você tem a vida inteira para ser evangelizado. Só não pode deixar de lado. Então tem uma lista para adultos, para criança, literatura, tem todos os livros do Inácio Ferreira, que nós usamos muito essa linguagem aqui, os livros da Irmã-se, como Livros da Esperança, que a gente estudou aqui na meia hora, livros maravilhosos, e se ainda quiserem novos livros, continue buscando que vocês vão encontrar. Não é verdade? Ainda mais com a facilidade que a... Se no momento do culto tiver alguém na sua casa. Se no momento do culto nós vamos... Espero que dê tempo de chegar lá. Vou chegar, pode? Pode. Vamos na frente. Eu deixo. Sugerimos que a segunda leitura... Siga também as necessidades do lar, que podem ser lições de reflexão e aprendizado espiritual, contidas em livros diversos, da preferência e do momento do grupo reunido. Tem gente que... Nós começamos e líamos um capítulo do nosso lar por culto. E fomos assim até o livro... Depois desse, né, livro? Obreiros da Vida Eterna. Fomos lendo uma lição no culto do lar. A lição do nosso lar dava pano para manga. Não é verdade? Lição pequena, 50 lições. Como fizemos aqui. Qualquer livro que você... Às vezes um romance. No livro... Terceiro livro é qual mesmo? Não sei se é Os missionários da luz. que tem o culto lá na casa daquela senhora, e ela faz o culto e faz com uma reportagem do jornal. Missionários da Luz. Missionários da Luz. Isso não quer dizer que eu não preciso necessariamente ter um livro para abrir aleatoriamente. Eu posso pegar um livro e trabalhar com ele toda semana. Você pode usar um livro do Emmanuel, como uma citação do Evangelho, uma leitura, primeira leitura. Segunda leitura, escolha às vezes um romance, conte uma história. A gente leu muitas. Você entendeu? Tonzinho e o Anjo Galdino, lá em casa foi uma festa. Tonzinho e o Anjo Galdino. Gente, eu nunca vi um anjo tão levado. O menino era quietinho e o anjo levado. As meninas lá em casa ficaram doidas para ser anjo, para entrar na levadinha. Tem de tudo. Vamos escolher. Olha só, gente, vamos manter o silêncio bom que a gente compartilha tudo. A Runara está falando que ela faz só uma leitura, por que a gente está sugerindo 2? Porque a presença do Evangelho é muito importante no culto no lar. Então vamos ler o que nós desejamos, mas trazemos um Evangelho que eu compreenda, que eu possa dizer que compreendi. Também li o Evangelho da meninada, porque eu não entendia nada de nada do Evangelho.
Era difícil para eu entender. Até que cheguei ao pastorino. Então, use do Evangelho como culto cristão, se é da sua preferência. Leia sempre um trecho do Evangelho. Usamos Emmanuel porque ele faz benefícios para nós com a tradução, com a reflexão que ele nos oferece. Entendeu? O que mais? A leitura deve incentivar a participação de todos os integrantes, e os integrantes poderão tecer comentários, caso desejem, mesmo que isso leve a assuntos pessoais e ou a diálogos naturalmente pertinentes ao tema em foco. Esse diálogo fraterno promove no lar o auxílio às necessidades ali presentes. Perceber? É a conversa, é a abertura. Ah, não entendi nada disso. Olha, eu também não. Vamos fazer o seguinte, semana que vem eu vou lá, vou pedir o Anderson para me dar uma ideia sobre essa lição. A minha irmã fazia isso quando fui lá na casa dela implantar o culto. Atravessava a cidade, lá em Contagem, de ônibus, implantar o culto na casa dela. Aí chegava lá, a gente fazia a lição e ela falou, eu acho que é melhor você trocar esse meu livro. Porque toda vez que eu abro, ele cai a mesma coisa. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos estudar passo a passo essa lição. Se você não absorver o que você precisa, ela vai continuar. Pode trocar o livro não está viciado. A minha necessidade está presente. Então leia, não entendeu? Peça ajuda dos universitários. Peça ajuda a quem tem com melhor compreensão, para você assimilar da lição que você precisa. Aí, vocês todos aqui são capazes de conduzir um culto muito bem. Estava lembrando a Vanessa Jabraz aqui, que veio nos visitar hoje também, está morando em Divinópolis. Falei, Vanessa, essa semana eu comentei com a Eliane, lembrei de você. Ela foi apresentar um capítulo do Nosso Lar, no nosso projeto Nosso Lar. Foi lá na minha casa. Eu recebia um por um na minha casa. E a gente estudava junto o capítulo. Chegava aqui, apresentava, fez uma apresentação lindíssima. Toda emocionada, né, Vanessa? Mas nós apresentamos com o coração. Palavra bonita, bom diálogo, boa compreensão, é exercício. É exercício diário. Ninguém chega a Helena agora fala melhor, é menos tímida. É verdade. Muito jejum e oração. Como diz o Paulo, para as mãos limpas, para ele ter as mãos limpas, teve que trabalhar muito. Só no Grupo Vida eu fiquei 17 anos. Tem 10 aqui no Grupo Ismael. Já passei por outros tantos por aí. A jornada é do Espírito. Tem gente que chegou aqui feito antes, nunca tinha entrado numa casa espírita, nem espiritualista. Quando eu falei para ele, você vai ser meu parceiro, ele falou, Deus me livre. Mentira. Você falou. No instantinho, ele falou, não, quem mandou essa mensagem? Eu falei, gente, veio do plano espiritual para você, ele acreditou. Claro que acreditou, não foi eu que disse. Ele já tinha sido tocado no coração. Não é verdade? Quem mais? Mas no caso de fazer sozinha, fica mais complicado, não adianta tocar comigo mesmo. Que isso, durante 4 anos eu fiz o culto sozinha, era um diálogo, minha filha. Então explica. Fala em voz alta. Falo em voz alta. O que eu compreendo hoje é isso, aí na minha cabeça, isso é bobagem, você não compreende. É verdade, era um diálogo. Mas lia em voz alta. Foi uma experiência muito gratificante, Paulo. Eu lia. Podemos continuar, moçada? Podemos. Eu lia o trecho do Evangelho, uma lição do Emmanuel, e lia os livros do André Luiz, os livros do Inácio, até terminar o tempo, em voz audível. Fazia a prece final e encerrava. Lendo com Marilene. Eu e muitos, minha filha. Não posso dizer que todos chamavam Marilene, mas tinha muita gente. Sem dúvida. Isso aqui é igual aquele filme, eu, minha mãe e Irene.
Vamos lá. Faça a prece de encerramento, rogando pela harmonia, saúde e aprendizado espiritual de todos os integrantes do lar. Rogue também pela paz mundial, pelos doentes e desamparados e pelos familiares desencarnados com gratidão e alegria. Ô, gente, prece é a coisa mais simples que tem. Fala do seu coração, não inventa não. Não inventa criar coisas. Fala do seu coração. Agradeça a essas questões que você tem presentes na sua vida. E uma coisa que eu aprendi, que me ajudou muito, quando alguém faz uma prece, eu ouço. Se ele faz um Pai Nosso, eu ouço. Se ele faz uma Ave Maria, eu ouço. Eu rezo diferente dele. Às vezes ele usa uma entonação e eu falo mais alto para impor a minha. Às vezes ele muda duas palavras, eu mostro que a minha que é melhor. Cala a boca. Espera. O outro está orando e eu estou orando com ele. Ele está em prece, eu estou em prece com ele. Senão vira aquele coro, cada um no seu tom. Eu lembro muito de Paulo, né? Que ele fala que os gentios é que acham que por muito falar é que encontra o caminho. Não é, por muito trazer para o coração. O outro está fazendo a prece, é dele. Mas também tenha complacência. Aí começa a orar o Sr. José Horta, um grande amigo e instrutor lá do Grupo Vitor. Ele falou comigo assim, que chegou um sujeito e ele falou na reunião de tratamento. Reunião de tratamento lá é 1h30 certinha. Meia hora de estudo, 1 hora de tratamento. E ele falou, ô Rodrigo, faça a prece para nós. Rodrigo usou 40 minutos. E quando Jesus na Galileia mostrou para não sei quem, e depois da Galileia ele foi para não sei aonde. Aí foi. Ele já está fazendo tratamento há muito tempo. O povo ficou aflito. Faça uma prece. Expresse seu sentimento. Só. Não é verdade? A gente vai se educando, né? Sirva a água fluidificada após a prece e o culto estará assim terminado. Observações. Quem perguntou? Você? Vanessa, lê para nós. É completamente desaconselhável qualquer manifestação mediúnica durante o culto cristão no lar. As adversidades naturais do movimento de implantação do culto cristão no lar serão naturalmente conduzidas pelo dirigente e ou membros do lar, como, por exemplo, visitas inesperadas, que poderão ser convidadas a participar do culto, interrupções vindas por apelo das crianças ou de qualquer um dos participantes, enfermidades do dirigente. Neste caso, outro responsável assume. Esquecimento do dia e horário em determinada semana. Continue na semana seguinte. Se acaso houver no dia apenas uma pessoa da família em casa, ela deve realizar o culto. Também, em caso de viagem, a família deve realizar o culto onde estiver, comunicando à espiritualidade amiga que acompanha e sustenta o culto. Ok. Gente, culto no lar não é atividade mediúnica, não trabalha desenvolvimento da mediunidade, não é aconselhável ter comunicação espiritual através de nenhum dos seus integrantes. Quando nós temos uma atividade espiritual no lar, esta pessoa que canaliza o espírito deve ter plena responsabilidade sobre o que está fazendo, como está conduzindo aquela postura. Deve ter atividade mediúnica condizente com aquele propósito. Não deve ter todas as semanas comunicação da espiritualidade no lar, no culto. Culto é culto, atividade espiritual é atividade espiritual. Compreende? Eu já fui
instalar, implantar culto no lar, onde quase todos os membros da família entravam em chamado transe mediúnico, estado alterado de consciência, e era uma confusão danada, completamente sem conhecimento, sem equilíbrio. Aquilo virava, vocês imaginam o quê? E a gente ficou várias semanas buscando a equipe que foi implantar o culto, buscando sintonia, embora a espiritualidade pedisse que encaminhasse as pessoas para o tratamento espiritual. No meio do culto levanta o Rodrigo e diz: eu estou canalizando aqui um espírito de alta escola. Alta escola. E aí começa a canalizar, porque você, Cláudia, não pode mais fazer o que você está fazendo com a sua mãe, nem com a sua filha. Gente, isso não é canalização. Isso é animismo. E nós precisamos aprender sobre mediunidade. Essa pessoa precisa ser encaminhada ao estudo da mediunidade, que acontece aqui nas segundas-feiras, alternadas, e que é um grupo lindo de trabalho que tem desenvolvido a nossa capacidade de aprender, de conhecer, de autodesenvolvimento. Médium é aquele que se autoeduca e aprende e se desenvolve. Tem um texto que vocês estão recebendo aqui que fala disso. O médium é o mais necessitado de adestramento. Precisa de conhecimento, precisa de autoconhecimento, senão ele não desenvolve. Se ele não desenvolve, como é que ele vai ajudar alguém a desenvolver? Um cego com outro cego, tromba na parede. Não é verdade? Vai os dois pro buraco. Responsabilidade de quem levou, né? Entenderam? As adversidades também são naturais. Em casa tinha uma visita que chegava sempre na hora do culto. E começava a fazer a prece, né? E era meu irmão com a esposa e o Felipe pequeno. Ele subia dos móveis tudo, andava por cima do sofá, das coisas. Aí ele quase morria. Aí eu falei assim, passei. Aí no princípio a gente até dava um tempinho. Eu falei, Bim, nós vamos começar o culto agora. Não, tudo bem, senta aqui no sofá. Pode ligar a televisão? Não, pode não. Na hora do culto a gente desliga os eletroeletrônicos, viu, André? Celular, a gente desliga, tira de perto de preferência, essas ondas interferem na assistência espiritual, a gente apaga. Aí, ele começou a ir, era quase uma coisa assim, quero ver vocês manterem isso. Pois nós fomos. Um dia ele ia para a mesa, o menino passava debaixo das pernas da gente, faltava jogar tudo no chão. Até que um dia ele desistiu. Nós não. Então essas adversidades são naturais, são dificuldades minhas de implantar o culto. Eu que estou enfraquecida, porque se a gente estiver fortalecido, vem essas tentações todas que são naturais e você fica tranquilo. Não é verdade? O telefone toca. Antigamente não tinha celular. O celular você olha assim e já sabe quem é. Mas não tinha telefone fixo. E às vezes tinha uma família grande, mas tocou, era domingo de noite, então tocava, era fulano. Se estiver precisando de ajuda, né? Então a gente instituía uma das pessoas que levantava delicadamente. Será que você pode ligar depois da hora do culto? Aí foram aprendendo. Diz a Lene que eu ligo depois do culto. Foram aprendendo. Então isso é a partir de nós, da nossa condição. Compreenderam? Dentro dessa pastinha tem preciosidades que a gente escolheu. Não escolhemos muitas para não ficar xerocando todas as coisas.